Abreu, bateu! Um salve para você ligadinho aqui no canal do TF. Gosta do canal do TF? Todo santo dia tem vídeo novo para você. Todo final de semana eu irei trazer uma história para vocês. Irei contar um fato importante, irei falar de algum jogador. Sempre algo diferente, uma matéria um pouco mais trabalhada e um pouco mais longa do que os vídeos diários, que são opiniões, são informações. Peço que você que está entrando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Como? Entre na sua conta Gmail, clique aqui no inscreva-se, porque você já estará me ajudando bastante. Deixe seu like se gostar do vídeo, ou deixe o dislike se você não gostar. Comente, dê sugestões, fale o que precisa melhorar no canal do TF. E outra coisa, existe o Apoie-se Thiago Franklin, o link está aqui embaixo. Se você quer ajudar na melhoria do meu material de trabalho, que vocês podem ser o meu patrocinador. Como? Colabore mensalmente com 10 reais, 15, 20, não importa. Beleza? Posso contar com vocês? Porque o vídeo de hoje será muito especial. Irei contar detalhes, alguns inéditos, sobre a excursão do Botafogo para a Europa e Japão no ano de 1996. Essa excursão culminou com o título do torneio Teresa Herrera. Vale a pena você ficar ligadinho, porque o vídeo é um pouquinho extenso, mas será muito bacana para vocês. Após o título brasileiro de 1995, o Botafogo foi convidado para vários torneios no exterior. Mesmo com o calendário apertado, os clubes brasileiros, à época, excursionavam no meio do ano. Era uma coisa interessante que acontecia naquele período. E que hoje isso é praticamente impossível, só tem isso talvez no começo do ano. Após conquistar um torneio amistoso em Brasília, chamada Copa Rio Brasília, o Botafogo venceu esse torneio em uma final disputada contra a equipe do Vasco da Gama. E viajou para 3 competições: a Copa Nippon Han, que seria disputada no Japão, torneio Presidente da Rússia, na Rússia, e o tradicionalíssimo torneio Teresa Herrera. A primeira parada do Botafogo foi em solo japonês, onde o Alvinegro enfrentou a equipe da casa, o Cerezo Osaka. Esse torneio se assemelha hoje o que é a Copa Suruga, já que era uma disputa. A Suruga é do campeão da Copa Sul-Americana com o campeão japonês. E esse torneio, a Copa Nippon Han, era do campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Imperador, no caso, o Cerezo Osaka. E contava com alguns brasileiros. O goleiro Gilmar Rinaldi, que foi campeão pelo Flamengo em 92, jogou a Copa de 94, e o atacante ex-Botafogo, campeão brasileiro em 95, o Narcísio, além do Sérgio Manuel, que estava machucado e não pôde enfrentar o Botafogo. Em solo nipônico, o Glorioso não tomou conhecimento da equipe local. Foram acachapantes 3-1, com 2 gols de Túlio Maravilha e um gol de Zé Carlos, o Zé do Gol. Todo mundo sabe quem é o Zé do Gol, que foi importantíssimo no título do Rio-São Paulo de 98. Ele marcou seu primeiro gol como profissional. Zé Carlos, o Zé do Gol, teve a sua primeira grande oportunidade neste torneio. Que era um jogador jovem à época, e ele deixou o seu gol, aproveitou a oportunidade, já balançou a rede. E ele, de maneira exclusiva, vai falar sobre este gol e alguns detalhes sobre esta interessante excursão. Olá pessoal do canal TF, estou aqui para poder falar um pouquinho aí da maratona internacional do Botafogo, né? Que foram os últimos títulos internacionais do Botafogo. E eu lembro dessa maratona, paramos logo no Japão para disputar um torneio chamado Nippon Han Cup, aonde foi meu primeiro gol e o título, meu primeiro título também internacional, né? Então já iniciamos bem essa maratona internacional e ali muita euforia por parte dos botafoguenses que foram no Japão e participar também dessa maratona. E ali dias de festa no Japão, e depois fomos participar também de um torneio Presidente da Rússia, né? Na Rússia,
aonde disputamos com uma equipe fortíssima que foi o Auxerre, e depois também nos pênaltis contra o Valência, do nosso querido atacante aí, Viola. Então nessa maratona a gente já estava com 2 troféus internacional aí já na mala aí para poder trazer para a sala de troféus do Botafogo, né? Que isso aí está documentado para o torcedor botafoguense. E a última, paramos na Espanha, onde fomos campeões também da Teresa Herrera, uma grande competição aí na Espanha, e fomos campeões em cima da Juventus de pênalti. Então foi uma maratona importantíssima, várias histórias também aí que depois eu vou contar para vocês, né? O Antônio Clemente aí brigando com o Anthony Subizarreta, né? Um grande goleiro aí. Teve Túlio, comprou a Coca, meu amigo, lá fora paga a Coca e paga os copos também. Então e aí, só tinha dinheiro para Coca, ficou, né? Beleza? Bentinho, primeira classe é para quem faz gol no Japão, acabei fazendo lá, tá beleza, Bento? Grande abraço. Então tem várias histórias aí bem legais nessa competição internacional. Participamos do Japão, campeão na Rússia, campeão na Espanha. Então aonde o Botafogo jogava, a gente ia para ser campeão. Logo após, o Botafogo viajou para a Rússia, onde venceu a President of Alania International Cup. Gostaram da pronúncia? Traduzindo, torneio presidente da Rússia. Torneio disputado na cidade de Vladikavkaz. Na semifinal, o alvinegro carioca bateu o Auxerre, que era o atual campeão francês, como o Botafogo era o atual campeão brasileiro naquele período. E a partida foi 3-1 para o Botafogo, com 2 gols de Túlio Maravilha e 1 gol de Marcelo Alves. Quem não se lembra do Marcelo Alves? Aquele que marcou o 3º gol do Botafogo na vitória do alvinegro em 95 contra o Flamengo. Na final, o Botafogo venceu o Valência da Espanha. Valência que contava com grandes jogadores à época. Era uma equipe bem conhecida e alguns jogadores conhecidos do público em geral, como Angulo, Mendieta e o brasileiro conhecidaço, campeão do mundo em 94, Viola. No tempo normal, o jogo terminou empatado por 1-1, com o gol do Botafogo marcado por quem? Túlio Maravilha. Novamente, o Túlio deixou a sua marca. Nos penais, o Botafogo venceu por 5-4. Infelizmente, não existem vídeos desses gols. Apenas a foto do título levantada pelo capitão Wilson Gotardo. Mas o Marcelo Alves cedeu algumas imagens para a gente mostrar aqui no canal do TF. E por falar em Marcelo, ele vai falar um pouquinho sobre a competição e vai contar uma história bem legal. É fácil vocês adivinharem o jogador que ele vai falar, mas deixa aqui no comentário. Vamos interagir, galera, vamos interagir. Fala, galera, saudações alvinegras. Aqui é Marcelo Alves, jogador do Botafogo de 95 a 98. Conquistei vários títulos importantes com o nosso fogão. Mas antes do jogo, queria falar uma historinha que lembrei agora aqui e muito interessante. No aeroporto, na hora de pegar o avião para poder ir para o local da partida, tivemos um contratempo. E nesse contratempo, um nosso amigo não queria entrar no avião, pois estava meio com pânico. Não era o jogador do Botafogo, era um jogador brasileiro que estava no Valência, que seria um dos times a participar do torneio. E nesse dia foi muito difícil, demoramos vários tempos para poder o avião decolar. E esse nosso amigo estava com muito pânico e não queria entrar no avião, pois estava com muito medo, pois o estado do pneu do avião estava bem careca, o avião bem debilitado, e ele estava com um pouco de medo e nisso contagiou os outros jogadores. E foi muito difícil de convencê-lo a entrar no avião. Mas, graças a Deus, ele foi convencido pela diretoria e o pessoal do Valência e entrou no avião, deu sequência à viagem e pudemos ir para o local da partida. E esse nosso amigo, muito conhecido, é um jogador brasileiro que está atacante do Valência, mas não vou falar o nome porque, né, para não me comprometer. E nisso fomos para o local da partida, na cidade onde seria disputado a semifinal depois da final.
E primeiro jogo saiu Botafogo e Auxerre da França. Um time que tinha acabado de ser campeão francês, temporada 95-96, muito forte, e o Botafogo campeão brasileiro. Então era um jogo bem arrojado. Mas o Botafogo bem armado, estava começando de novo a montar uma equipe para a disputa do brasileiro, onde nós tínhamos vários jogadores importantes que tinham chegado, o Bentinho, meu amigo Bentinho Mineiro, que fazíamos a parceria do meio campo de Minas, e jogamos o primeiro jogo, Botafogo muito bem, começando, fez 1 a 0, 2 a 0, Auxerre fez 2 a 1, e eu, para lembrar o jogo de 95, no final 3 a 1. Consegui deixar o meu golzinho lá, minha marca também nesse torneio, presidente da Rússia, fazendo 3 a 1 e sendo vitorioso nessa bela partida e conquistando a vaga para a final. Na outra era Valência contra o Alana, um time da Rússia. Valência ganhou e foi para a final, Botafogo e Valência. E era o nosso amigo que tinha ficado no avião, que estava com medo de viajar, mas acabou viajando do nosso amigo e acabou disputando a final, Botafogo e Valência. Mas outra vez, Botafogo bem estruturado, um time que estava sendo bem montado, conseguimos êxito e fomos campeão no pênalti e trouxemos mais uma taça para General Severiano. Se a viagem já estava boa, o melhor ainda estava por vir. Tudo que tá bom pode melhorar. 2 títulos? Por que não terceiro? Para encerrar a excursão, o Glorioso disputou o tradicional Troféu Teresa Herrera, disputado na cidade de La Coruña, que estava na sua 50ª edição. Alguns clubes brasileiros já haviam conquistado este torneio. O Vasco em 1957, o Santos em 59, o Fluminense em 77 e o São Paulo, que era o campeão de 1992. Já em La Coruña, os jogos até hoje são disputados no estádio Riazor, tradicional estádio lá da Espanha. Já em solo espanhol, o Botafogo se surpreendeu com o tratamento da organização, não dos espanhóis, que trataram o Botafogo muito bem, mas a organização tratou muito mal. A cota do Glorioso era de 50 mil por jogo, já a do Juventus, da Itália, 5 vezes mais, e a cota da equipe holandesa do Ajax, 6 vezes. Além disso, o Botafogo foi colocado num hotel de 2 estrelas, e as equipes tradicionais lá da Europa, que fizeram a disputa da Champions naquele ano, em um hotel de 5. O Glorioso foi colocado como patinho feio do torneio. Sabe como que o Botafogo fez para mudar isso? Em La Pelota. Na semifinal da competição, o Botafogo despachou logo o anfitrião, Deportivo La Coruña, por 2 a 1. E o jogo foi de virada. Tá vendo o Bentinho colocando bola pela linha de lado. Bom lançamento, olha o La Coruña chegando, tem condição. Pênalti. E o árbitro marca o pênalti que favorece o La Coruña. Foi claro, pênalti, não tem a menor dúvida. Não sei por que esse ar de deboche do Wagner. Foi pênalti mesmo, não tem jeito. Vai autorizar o Juan Brito Arceu. E o gol! Gol! É do La Coruña, Manjarim. Bateu bem, jogando no canto esquerdo. Você está vendo aí. Begenstein, número 11. Batendo como manda o figurino. Wagner caiu para um lado, ele bateu para o outro. Ganha, sai jogando. Ótimo toque para o Bentinho no corredor. Espaço vazio. Contra-ataque do Botafogo. Pode bater dali, bateu para o gol. Gol! É do Botafogo. Bentinho. Botafogo, Gotardo. Lançamento era para o Túlio. Chegou na Nagal, o Naibert. Olha como é que eles estão se enrolando, hein? Estão se enrolando os zagueiros do La Coruña. Bola do Botafogo de novo. Toque é bom. Bentinho pode arriscar, rolou para Túlio e agora bateu. Gol!
Botafogo, Túlio Maravilha. Uma avenida de novo, o Bentinho rolou pro Túlio, que não perdoa nesses momentos. Você está revendo, foi o Marcelo Alves quem deu o passe. Túlio bateu na parede da rede do lado de dentro aos 42 minutos do primeiro tempo. A espanhola contava com bons jogadores, como o brasileiro Paulo Silva, campeão do mundo em 1994, e os espanhóis Paco e Armando. Era uma equipe muito forte. A equipe tinha conquistado a Copa do Rei. Equipe fortíssima. A decisão seria contra a forte equipe do Juventus, que havia eliminado o Ajax em uma reedição da final da chamada, à época, de Copa dos Campeões, hoje Champions League. O placar foi avassalador, 6-0. 6-0. La portería de Van der Sar. Uy, qué bueno. Qué bien remató el Padovano. Bajo los palos Van der Sar, le pega Padovano, gol de la Juventus. Segundo gol de la Juve. Boxic. Continúa Padovano, le pega Padovano. Vaya golazo acaba de hacer Padovano. Dios mío, cómo lo ha puesto ahí. Vaya golazo. Atención de nuevo, la oportunidad para la Juventus, que puede llegar el tercero del Piero. El cuarto del Piero. Busca Di Livio a Amoruso. Amoruso hacia Di Livio. Dentro del área Di Livio. Ha controlado Angelo Di Livio. Amoruso. El quinto. Angelo Di Livio de nuevo recuperando la pelota. Amoruso para Di Livio. Di Livio en el punto de penalti. El sexto. Tenso, hein? Que pancada! Já decidida, Botafogo e Juventus. Existe uma história muito legal entre as duas equipes. A camisa listrada do Botafogo foi criada em homenagem à da velha senhora. Então existia uma ligação, e existe uma ligação, entre o Botafogo e esta equipe italiana. Mas dentro de campo, na final, não foi isso que todos nós vimos. Antes da bola rolar, alvinegros do Brasil e da Itália se desentenderam. Tudo começou por um ponto bizarro, quando os botafoguenses não aceitaram uma coisinha. Os italianos queriam 5 substituições na partida. O Botafogo queria 3. O banco do Botafogo era diminuto, tinham 4 jogadores no banco naquela partida. Em represália, o Juventus se agarrou ao regulamento. O que dizia este regulamento? Dava ao clube mais antigo, no caso a Juve, o direito de escolher o uniforme. Como o juiz implicou com a camisa do Botafogo, que era preta com listras brancas na manga, o que aconteceu? Houve aquele impasse. E um detalhe, vocês acompanharam um vídeo que eu coloquei agora há pouco, a velha senhora atuou com uma camisa azul contra o Ajax na semifinal. Poderia ter feito o mesmo contra o Botafogo, mas não fez. E o Botafogo só tinha uniforme preto e branco e uniforme preto. Não tinha outro uniforme. Não é essa situação que nós temos hoje de poder trocar de uniforme a toda hora. E o que aconteceu? O Botafogo foi forçado a vestir a camisa do Deportivo La Coruña. A troca ocorreu no gramado. Vamos às imagens. Amigos do Sport TV, um grande abraço. Botafogo e Juventus na decisão do troféu Teresa Herrera. Você vê nesse momento já definido com Wagner, Wilson Goiano, Gotardo, Groto, Souza, Jefferson, Túlio, Otacílio, Sorato, Marcelo Alves e França. O Botafogo tem apenas 4 jogadores, você confere no banco de reservas. Viajou na conta do chá, fica de fora o Bentinho, por isso apenas o Carlão. Pro gol o Zé Carlos, também o Marco Aurélio e o Mauricinho, Luiz da América do Sul. Os jogadores do Botafogo estão chegando ali próximos ao banco de reservas. Vou trocar de camisa, hein? O Botafogo vai jogar camisa branca. É isso que está acontecendo. Com uma camisa azul, como jogou ontem vai jogar com a camisa do... Vai jogar com a camisa do La Coruña? La Coruña, exatamente. O que é isso? Ontem o Juventus jogou de azul. Eu sinceramente nunca vi um negócio desse. Noronha, tem coisa que só acontece ao Botafogo, né? Acho que mais uma vez essa frase serve pro Botafogo. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Agora o Botafogo vai decidir o torneio com o uniforme do La Coruña.
O Wilson Goiano, lateral direito campeão brasileiro em 95, era o lateral do Glorioso naquela partida. E ele conta como foi a reação, sabe de quem? Dos torcedores e jornalistas quando o alvinegro apareceu com a camisa do Deportivo La Coruña. Olá, Thiago. Aqui é o Wilson Goiano, ex-lateral direito do Botafogo. Joguei no Botafogo de 1994 a 1999. Para começar, para entrar em campo já foi uma briga danada com os italianos, porque os italianos não abriam mão de usar a camisa tradicional da Juventus, a branca e preta, que é idêntica à nossa, do Botafogo. E a gente estava com um problema, que a gente já estava praticamente há um mês excursionando, e a cada jogo que a gente jogava lá, foram muitos jogos, a gente dava as camisas, trocava. Quando saudamos a torcida, e a torcida do La Coruña, para espanto de todo mundo, da imprensa, da torcida do La Coruña, viram que a gente estava com a camisa do La Coruña, o estádio quase caiu. Então a gente jogou, foi um jogo que a gente jogou, parecia que a gente estava no Caio Martins, cara. Aquele campo lotado ali, e os espanhóis torcendo o jogo inteiro pra gente. Isso aí deu uma força, deu uma motivação pra gente a mais, algo a mais. E naquele dia tudo deu certo pra gente, tudo deu certo. Os italianos não entenderam nada, eles fizeram 1 a 0, empatamos, 2 a 1 empatamos, 3 a 2 empatamos, fizeram 4 a 3 e nós empatamos no final, foi para os pênaltis, aí a gente bateu bem, o Wagner estava iluminado, o Wagner conseguiu pegar quase que todos os pênaltis dos caras e conseguimos esse torneio. Com certeza é o troféu mais bonito da galeria do Botafogo. E eu acredito que em importância também, pelo tudo que aconteceu, pela dimensão, pelo nível técnico que foi, eu acho que esse troféu aí, essa história aí, ela tem que ser mais valorizada e merece estar sempre sendo lembrada como agora, porque foi uma grande conquista pelo que foi, né? Acho que foi se fosse contar, forçar a barra também, dava para forçar a barra, que o Botafogo foi campeão mundial também, né? Ganhou dos melhores na época. E o Botafogo entrou em campo naquele jogo com Wagner, o Wilson Goiano, o Wilson Gotardo, Grotto e Jefferson. O meio de campo era formado por Souza, Otacílio, Marcelo Alves, depois Marcos Aurélio e França, depois Zé Carlos. O ataque, Sorato, depois Mauricinho e Túlio Maravilha. O técnico do Glorioso era Ricardo Barreto. Já a equipe da Itália era uma seleção: Peruzzi, Ferrara, Torricelli, Porrini e Monteiro, Jugovic, Di Livio e Deschamps, Vieri, depois Boksic, Del Piero, depois Amoroso, Padovano, depois Ametrano. O técnico, o consagradíssimo Marcelo Lippi. Que máquina! O Botafogo ficou atrás do placar o tempo todo do jogo. A velha senhora fazia um gol e o Botafogo empatava. Foi assim até o final. O tempo normal terminou 2 a 2. Já na prorrogação, novamente, o Juventus foi e pimba, marcou um gol. O Botafogo empatou. O Juventus marcou outro e o Glorioso, faltando um minutinho para acabar o jogo. O quarto gol da Juve foi quando faltavam 4. Então todo mundo parecia que a vaca ali já havia ido para o brejo. Ninguém mais acreditava que o Botafogo pudesse empatar a partida. Mas quando faltavam apenas 2 minutinhos, Túlio Maravilha sofreu pênalti. E o próprio deu um tiro, fazendo o 4º gol do Botafogo e levou a partida para a decisão da marca penal. Jefferson toca de cabeça na chegada do Di Livio. É lateral para Juventus. Cobrança rápida, Del Piero. Cruzamento para a grande área, toque de cabeça. Gol! Do Juventus, Vieri. Chegada do França. Rolada com Souza, Goiano. Túlio pede na grande área do Túlio, no toque de cabeça. Gol! Do Botafogo, Túlio!
Goiano tentou cortar, a bola acabou sobrando com o Dilívio. Olha o Dilívio na grande área. O cruzamento, a chegada. Gol! Amoruso! Um espaço que o Del Piero jogou todo o primeiro tempo e o Dilívio se meteu agora no segundo tempo. Vai a cobrança para o Goiano, o Botafogo perde 2-1, 31 jogados. Cruzamento para a grande área. Ninguém chega, chega batendo. Gol do Botafogo, França! Na resposta imediata, 31 minutos e meio. Mais uma bola perdida no meio. Olha a chance do Juventus. A tentativa pode ser agora. Gol do Juventus. Na bobeada do Botafogo, perdendo bola no meio. Olha o Souza. Vai para a cobrança. Defesa do Perudi. Do Botafogo, Marco Aurélio! Da cobrança de falta, soltou Peruzzi. Marco Aurélio aproveitou o rebote e empata o jogo. 3 para o Botafogo, 3 para o Juventus, para você curtir de novo. Solta o Peruzzi. Gol contra. Na bobeada da zaga, o toque de cabeça, o toque. Porrini. Direção de jogada com Djugovic. Tentou passe à frente, olha o Amoruso. Gol do Juventus. A regra. Olha o toque na frente, olha o Botafogo. O árbitro marca pênalti, não? Foi pênalti, claro. Penalidade máxima. Foi pênalti, claro, não tem Penalidade máxima a favor do Botafogo. Quando ia limpando a jogada, o Túlio. Foi pênalti, foi calçado visivelmente, não tem a menor dúvida. Porrini. Pode marcar o terceiro dele, Túlio. Caminha, vai pra bola, Túlio. A cobrança. Gol! Túlio! Uma cobrança pelo alto com força, Perudi pulou, não viu nada, o Botafogo empata o jogo na prorrogação. Já nos pênaltis, Jefferson, lateral esquerdo do Botafogo, foi o primeiro a cobrar e acabou desperdiçando a oportunidade. Já na primeira cobrança do Juventus, Wagner defendeu a cobrança, sabe de quem? De Amoruso, que havia feito um hat-trick nesse jogo, como Túlio Maravilha. O Túlio marcou 3 gols, um ele ganhou de presente, né? Porque havia sido gol contra do jogador do Juventus. Já a segunda cobrança feita pela equipe do Botafogo foi de Wilson Goiano, e ele marcou com muita categoria. Outra equipe, a segunda da equipe da Juventus, foi cobrada pelo grande jogador Dilívio. Quem pegou? Wagner novamente. Na terceira série, bateu pelo Botafogo o capitão Wilson Gotardo e pimba! 2-0 para o Glorioso. Na terceira cobrança da equipe do Juventus, Djugovic bateu pra fora. O Botafogo estava a uma bola do título heróico. E Souza marcou a quarta cobrança. Chutou chão e a bola entrou no ângulo. A sorte estava do lado do Botafogo. Fogão, campeão do torneio Tereza Herrera. Perudi pegou a primeira cobrança do Botafogo. O Jefferson chutou e o Perudi pegou. A cobrança do Juventus. Amoruso, o Wagner pegou! Wagner pegou Amoruso! Fez 3 no jogo e de pênalti não converteu. Vai Goiano. Vai pra bola. Gol do Botafogo, Goiano! Portanto, ficou 0-0. O Goiano foi lá, fez o primeiro. 5-4 Botafogo. Dilívio. Não toma muita distância, hein? Wagner pegou! Wagner pegou! Wagner pegou! É a terceira cobrança para o Botafogo. Vai Gotardo para a bola. Gol
do Botafogo, Gotardo. A cobrança. Os dois primeiros, o Amoroso e o de Lívio. O Wagner pegou. Vamos ver agora, Wagner. Pra fora! Pra fora, pra fora! Djugovic! É só marcar o do Botafogo e o Botafogo bota a mão na Taça Teresa Herrera. Expectativa, vai chegando o Souza. Vai chegando o Souza, você vê as torcedoras espanholas e o Souza vai ajeitando. Nos pés do Souza o troféu Teresa Herrera. Tá colocado o camisa 5 do Botafogo, que joga hoje com a 5 do La Corunha. Autorizado o Souza. Corre pra bola. O Botafogo é campeão do troféu Teresa Herrera. Souza marcando pro Bota. O Bota leva o Teresa Herrera. Belíssima cobrança de Souza. Gol do Botafogo. O Botafogo é campeão da Espanha, Noronha. Belo título, belo jogo, título arrancado com o coração, realmente com o coração. O Botafogo foi buscar esse título nas entranhas, não esteve melhor, mas teve uma coragem, uma força de vontade. E o Botafogo nessa excursão venceu equipes fortíssimas do futebol mundial. Túlio Maravilha foi o artilheiro do Botafogo. Ele marcou 8 gols em 5 jogos. E sabe quem vai falar com a gente? Ele mesmo, Túlio Maravilha, vai colocar a sua visão do que aconteceu. Dois fatos marcantes aconteceu nesse ano de 1996. O título da Teresa Herrera. Primeiro que nós fomos para a final com a Juventus, campeão da Europa, com grandes craques. Era a base da seleção italiana. Só que aí preto e branco era o uniforme deles, as mesmas cores do Botafogo. E aí eles não quiseram trocar de uniforme. Aí nós pegamos o quê? O uniforme do La Corunha. Com isso, trouxemos a torcida do nosso lado e fizemos aquela pressão. E aí o jogo, você já sabe como é que foi. Fui muito feliz fazer 3 gols, marcando a minha fama de goleador, principalmente em jogos decisivos. E o outro detalhe importante era o troféu. O Teresa Herrera é quase do meu tamanho e pesava mais de 5, 6 quilos. Conclusão, tive que vir com ele do meu lado, o troféu, dentro do avião, com cinto de segurança, senão poderia cair e machucar alguém. Beleza? Esse foi a memória do Teresa Herrera. Todo o Sport TV e botafoguense Sérgio Maurício teve a honra de narrar a final da competição. Aquela situação das trocas de camisa. Ele conta para todo mundo que acompanha aqui o canal do TF a sua visão sobre esse título importantíssimo do Glorioso. Olá amigos, um grande abraço para você, Thiago Franklin, fazendo essa pesquisa legal sobre o Botafogo. Que recordação legal, né? Troféu Teresa Herrera 1996. Eu tive o prazer de narrar a vitória do Botafogo, a conquista do campeonato do Troféu Teresa Herrera em cima do Juventus. Só para lembrar um pouquinho da história, o Botafogo saía, como todos os clubes brasileiros, na época de antes da temporada, na época pré-temporada, os clubes saíam para fazer excursões pelo exterior. E o troféu Teresa Herrera, assim como o troféu Ramon de Carranza e tantos outros, eram troféus muito cobiçados e muito disputados. No caso de 96, o Botafogo tinha sido campeão brasileiro em 95, estava jogando contra o campeão da Champions, que era exatamente o Juventus, o Ajax, que é o campeão intercontinental, e o La Corunha, que era o time sede. E todos esses jogos foram em La Corunha. Na semifinal, o Botafogo venceu 2-1. Gols do Túlio e do Bentinho, exatamente em cima do La Corunha. O Juventus, por outro lado, aplicou 6-0 em cima do Ajax. E era um Ajax com os irmãos De Boer, enfim, era um time muito bom. Aí a grande final, Juventus e Botafogo. E aconteceu um impasse. O Juventus queria jogar com a camisa dele tradicional, a camisa branca com listas pretas. O Botafogo também queria jogar com o seu uniforme tradicional. Depois de muito bate-boca, depois de muita discussão, o Botafogo acabou optando, até por uma interferência do próprio pessoal do La Corunha, e o estádio sede exatamente na cidade local, o Botafogo acabou optando por jogar com o uniforme do La Corunha, que foi uma coisa inédita na história do futebol. O Botafogo nunca tinha jogado com uma camisa que não fosse a dele. Bom, essa camisa do La Corunha ficou na história do Botafogo. Primeiro, porque era camisa branca e azul, fugindo completamente das cores do time alvinegro. E segundo, porque foi uma camisa histórica que acabou marcando a vitória do Botafogo. Uma vitória espetacular, um jogo incrível com 4 gols no tempo normal, prorrogação e depois nas disputas de pênalti. O Botafogo acabou se dando bem. E lembrando que naquela época o Juventus tinha Amoroso, de Lívio, era um timaço o time da Juve, atual
que naquela época, em 96, era o atual campeão da Champions. E nessa recordação, eu também me lembro do companheiro de transmissão, Sérgio Noronha, que estava comigo e vibrou comigo também nessa conquista do Botafogo. Portanto, nesse momento resgate, nesse momento de memória, da lembrança desse jogo, eu me sinto muito feliz de ter podido narrar esse troféu Tereza Herrera, essa conquista do Botafogo em 1996. Um grande abraço a todos! E aí, tá ligado? O então presidente do Botafogo à época, Carlos Augusto Montenegro, vai falar a sua visão sobre o título do Tereza Herrera. Tiago, sou eu, Carlos Augusto Montenegro. Essa foi uma das grandes alegrias da minha vida. Um último campeonato internacional importante que o Botafogo ganhou. Foi uma coisa incrível, porque nós tínhamos na cidade de La Coruña o Deportivo La Coruña, forte naquela época, o Ajax muito bem e a Juventus sempre uma potência. Esse jogo teve muita coisa fora do campo. Com relação à camisa, foi importante a gente, mesmo tendo ganho do La Coruña por 2-1, a gente ter jogado com a camisa do time, a camisa da cidade, e isso foi uma coisa que fez com que a torcida ficasse do nosso lado. Fomos muito bem recebidos na Espanha. O brasileiro, com o seu jeito descontraído, acabou realmente conquistando a cidade de La Coruña. Esse jogo teve muita coisa fora do campo, a começar pelas camisas idênticas de ambos os clubes, e a Juventus, dentro daquela arrogância, não quis trocar, alegou que não tinha levado outra, etc. A gente falou a mesma coisa, e eu sei que depois surgiu uma ideia, e que eu aprovei na hora, da gente jogar com a camisa do La Coruña. Isso foi muito bom, que a gente já pegou a torcida para nós, torcendo para o Botafogo, e aí foi melhor ainda. O Botafogo fez uma partida incrível, um jogo cheio de reviravoltas. Outro fato também fora do campo, na Espanha tem uma tradição, ainda mais em torneios desse tipo, dos presidentes assistirem um do lado do outro. Eu me lembro que o presidente do La Coruña era o Lendoiro e tal, e o presidente da Juventus estava lá também, mas eu falei que eu não queria ficar perto de presidente nenhum, que eu sofria muito durante os jogos. Eu fiquei sozinho e terminei, inclusive, no final da partida no campo, e assisti os pênaltis no campo. Foi um jogo incrível, empatamos no final 4-4 e ganhamos nos pênaltis. E talvez seja o troféu, acho que um dos mais bonitos da nossa galeria de troféus, um troféu pesadíssimo, enorme, quase 1,5 m, 1,80 m, sei lá. Continuando os lances fora do campo, esse troféu foi num carrinho de bagagem. Na hora de despachar, a companhia não aceitou, no voo de La Coruña para Madrid, e tivemos que comprar uma passagem para o troféu. Ele veio com cinto de segurança e tudo dentro do avião. Só recordações maravilhosas, recordações muito boas. De um 95 foi inesquecível com o nosso título nacional, depois um carioquinha que nós ganhamos, apesar de muitos jogadores a gente não ter tido dinheiro para comprar, 5 ou 6 jogadores foram embora, mas continuamos bem até o meio do ano para ganhar esse Tereza Herrera. O legal é que o Botafogo chegou no Brasil na data do seu aniversário, dia 12 de agosto. O time chegou ao Rio essa manhã e o troféu foi direto para a sede do clube. Muita festa para os torcedores, que chegaram a parar o trânsito da rua em frente para comemorar a conquista. Estrela que hoje brilha ainda mais. Um feliz aniversário para o Botafogo. Muitos torcedores questionam: nunca teve uma camisa comemorativa, merecia uma camisa comemorativa? Em 2011, a Fila, que era patrocinadora do Botafogo à época, chegou a criar o modelo. Até coloco a foto aqui neste momento. Mas não foi aprovada para utilização em jogos e acabou não rolando. Tinha até uma
marquinha escrita aqui atrás, muitas gracias, agradecendo aos fanáticos, torcedores da equipe do La Coruña da Espanha. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora, deixe seu like, deixe seu comentário, porque é muito importante essa interação entre vocês e Thiago Franklin, porque sem essa interação o canal não precisa existir. Valeu? O rostinho é feio, mas o conteúdo do canal é para agradar você, que é o mais importante. Forte abraço e até amanhã.